Fala, investidores! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês, pessoal, algumas notícias da semana que é interessante você saber para se posicionar, para reavaliar, para reestruturar posicionamentos em futuros movimentos na sua carteira de investimentos, tá bom? E até para você também ficar informado sobre as notícias que estão acontecendo no mundo dos investimentos. Eu vou trazer nesse vídeo algumas ações, fundos imobiliários, notícias, tudo que você precisa saber de interessante, tá bom, pessoal? Já peço para você, pessoal, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações, porque todo dia tem vídeo novo no canal. Primeira notícia, pessoal: Banco Central informa novo vazamento de dados em 87.368 chaves Pix. O problema ocorreu em sistemas sob gestão da SAMAP e será investigado pela autoridade monetária. Então, vocês que têm aí contas na SAMAP, vocês que fazem transferências, pagamentos, usam a SAMAP de alguma forma, fiquem de olho, observem aí direitinho, vejam com relação às suas contas lá de Pix, para ver se teve alguma movimentação. Porque essa notícia aí é uma notícia muito perigosa que pode estar afetando aí movimentações de muitos investidores. Entre os dados vazados estão o nome do usuário, CPF com marca, relacionamento, agência e período da conta. Então, muito cuidado, pessoal, aí. De acordo com a nota divulgada pelo BC, não foram expostos. Fiquem bem atentos com relação a esse tipo de movimentação. Você que é cliente, você que tem a SAMAP. Qualicorp cai 10% após balanço. CEO espera que planos com 2 usuários sejam cancelados. CEO citou expectativas de descontinuação por operadores de planos de saúde por usuários PME, com 1 a 2 vidas em prol do plano por adesão. A Qualicorp divulga nos seus resultados do quarto trimestre, na noite de ontem, no dia 21, os números de acordo com alguns analistas vieram em linha com expectativas. Para outros, os dados demonstram fraqueza e reforçam a ideia que, apesar de muitas mudanças, poucas melhorias aconteceram. As ações da companhia, que apresentaram perda de mais de 34% só em 2024, derrapam na sessão desta sexta-feira, fecharam o pregão com queda de 10% a R$ 2,22. Apesar das expectativas para a companhia, que segue em processo de reestruturação, não serem muito otimistas. A falta de perspectiva de melhor momento, em especial considerando o cenário do setor, pode ser desanimado investidores. Então, pessoal, a Qualicorp aí sofreu bastante com relação à queda, principalmente aos resultados do seu quarto trimestre. E a gente vai ver aqui um pouco dos indicadores da ação. A Qualicorp aí sendo negociada a R$ 2,20, caindo 10,5%. Está se aproximando das suas mínimas de 1,96, uma máxima de R$ 5,21. Paga um dividendo ainda muito baixo, uma desvalorização em 12 meses de 40%. E só nesse mês caindo mais de 12% aí, nesse momento. Nós temos também, com relação aos indicadores de eficiência, indicadores de valuation da Qualicorp, o PL bastante negativo. Nós temos também uma dívida líquida altíssima, um ROI negativo, um ROA negativo, receita negativa, margem líquida negativa. É uma empresa que, se for para ser negociada, talvez um swing trade, que vocês não vou recomendar fazer, porque a Qualicorp ainda não é uma empresa que tem demonstrado grandes crescimentos. Para você que negocia com valores altíssimos de 30, 40, 50 mil reais, negociar a Qualicorp ainda pode ser uma chance, mas a gente, pequeno investidor, não vale a pena estar comprando essa ação para acreditar que um dia ela possa almejar grandes crescimentos, tá bom? Então fique de olho com relação a isso. CEMIG 4 diz que aguarda a resposta do Ministério da Fazenda sobre a federalização.
Ou seja, ela está na guarda, pessoal. Isso dá medo, dá receio. É uma empresa muito boa, é uma empresa que está trazendo resultados, é uma empresa muito respeitada e que, infelizmente, se houver esse processo de federalização, muitos investidores irão abandonar ela. A Companhia Energética de Minas Gerais afirma ainda que os principais desinvestimentos já foram feitos. A federalização é um tema dos acionistas. A gente tem muito pouco a comentar, diz Passanese, presidente da CEMIG, a analistas, mas declarou que o assunto caminha no governo federal. Ainda complementou: se espera uma resposta do Ministério da Fazenda em relação à proposta que está sendo negociada. Dia a dia absolutamente normal, buscando o melhor resultado para a companhia. E essa é a nossa função, independente de quem seja o acionista controlador, afirmou. No fechamento do pregão desta sexta-feira, as ações da companhia elétrica subiram 2,4%, fechando as cotas de 12,35%. Na máxima da sessão, os papéis foram a 12,37% e na mínima 12,2%. Então ela tem ainda apresentado crescimento e está apresentando crescimento. O que ele fala sobre esse desinvestimento? Reinaldo Passanese ressalta que a empresa realiza uma revisão de estrutura de capital. E estamos investindo muito. O que acontece é que a gente está saindo de alguns setores e entrando em outros, ele comentou. E os dividendos e a geração de valor. A gente está gerando uma rentabilidade para a companhia sobre duas formas. Quando a gente remunera os acionistas com desempenho, com o desembolso e também quando investe e gera valor para a companhia. O dividendo que não foi distribuído está sendo todo reaplicado em setores regulados, gerando valor para os acionistas, destacou. Considerando o dividendo do ano de 2023, ele representa uma remuneração ao nosso acionista de 12,4%, dividendo muito atrativo em cenário de redução da taxa de juros, pontuou. Realmente, para uma situação em que a gente está com CDI, uma taxa Selic de 10,75%, esse proveito aí pago é muito interessante. Só que a gente precisa analisar as consequências, né? E ainda ele complementa: considerando nossa estratégia de investimento no setor regulado, nossa capacidade de execução de operação é de resultados sólidos e nos traz o otimismo que a companhia vai continuar sendo a empresa que garante remuneração muito atrativa aos nossos acionistas para os próximos anos, destacou o VP de Finanças. Então, pessoal, o que eu trago para vocês é esperar, tá bom? Eu não vou me desfazer da minha posição do CEMIG, tendo a oportunidade de aumentar minha posição com um preço muito mais abaixo do que eu já tenho, eu vou aumentar sim. Não é recomendação, tá bom? Não é para seguir o que eu estou dizendo. É apenas a minha opinião. Vocês precisam analisar e ter o seu perfil de investidor congruente com as suas decisões. Então, eu penso que o CEMIG é uma ótima empresa, está em um momento muito bom de crescimento, é um momento em que precisa trazer resultados e está trazendo. Então a única coisa negativa é essa tal federalização que eu acredito que espero não tenha. Tá? 12,35, cresceu bastante no final de semana. 9,87 as suas mínimas. Quem comprou aqui está muito feliz. 12,81 se aproximando das suas máximas. 8% de dividendo, crescimento no mês de 2%, crescimento de 12 meses de 25%. Muito interessante para os seus acionistas. Temos os números da CEMIG bem sadios, um PL bastante atrativo, menos de 4,7, um PVP de 1,11, ainda está beirando o desconto, um valor patrimonial de 11,10, lucro por ação de 3,4, uma dívida líquida controladíssima, apresentando receita e lucro, uma margem líquida de 18,5%, muito interessante. Os indicadores da CEMIG falam por si só, é uma empresa muito boa e do setor perene. Índice de fundos imobiliários renova recorde e abre caminho para 3.400 pontos. Quem diria, hein, pessoal? O nosso IFIX crescendo em meio a essa taxa Selic caindo. O nosso IFIX crescendo. Você que é investidor dos fundos imobiliários, isso é muito bom. Para quem começou lá atrás, para quem começou nas antigas, nunca imaginaria que chegaríamos a uma máxima tão grande, a uma fama tão grande dos nossos queridos fundos imobiliários. E a HCTR11 dispara 9%. Olha só, pessoal, depois de ter caído mais de 100%, ele dispara 9%. Rumo aos 3.400 pontos, o índice de fundos imobiliários alcançou um patamar inédito, 3.390 pontos.
Diante disso, ao longo do dia, o IFIX renovou as máximas históricas. Olha lá, pessoal, que bonito! Olha isso aqui, pessoal. Chegando aí, sempre crescendo o nosso IFIX, torcendo sempre para que ele venha crescer mais e mais, porque é um setor desacreditado por muitos ainda, inclusive o próprio Luiz Barsi. Entre os mais de 100 FIIs listados, a maior valorização ficou no Santander Renda de aluguéis, o SARI 11, que cresceu 5,78%. Dessa forma, o SARI 11, que exibiu o volume de negociações incomum no pregão de hoje, reverteu as perdas acumulando no mês e passou a subir 1%. Em contrapartida, o Tordesilhas, o Tord 11, que a cota tem o menor preço do IFIX, ficou com a maior queda do dia, 1,68. Tord 11 continua caindo. Tord, Versalhes, HCTR, Deva. Infelizmente, esses fundos aí, pessoal, tá na boca de qualquer um e sabe que é muito difícil. Como eu falei, HCTR 11 disparou 9,79%. Por outro lado, VSLH 11 liderou as perdas de 4,67%. Vamos dar uma olhadinha agora no HCTR 11, pessoal. R$ 33,08, uma alta de 2,41%. Já está maior que as suas mínimas de 28,81, mas está longe de chegar nas suas máximas de R$ 66,00, pessoal. Dividendo yield de 14%, lembrando que isso é reflexo da cotação caindo, pessoal. Se a cotação cai, o indicador de dividendo yield sobe. O indicador, tá bom? Isso não é promessa, isso aqui é um indicador que é com base na cotação atual. Então, se ela cai, ele vai subir. Em uma desvalorização em 12 meses de 49% e nesse mês crescendo 11%. Incrível, né? Olha aí a escadinha funcionando para o HCTR11, mas hoje é desacreditado demais. Eu não acredito mais nesse fundo, eu não acredito. Valor patrimonial aí de 111,43, possui um patrimônio de 2,4 bi, um valor de mercado de 730 milhões, PVP de 0,30, possui 53 milhões em caixa e 182 mil cotistas. Parabéns a vocês que são guerreiros aí, que aguentam e estão aguentando tanto segurar esse HCTR11. Dando continuidade nas notícias, pessoal, nós temos aí o AgroTimes, o potencial do milho à frente da cana e no etanol. O problema dos carros elétricos no Brasil. O que pode afetar, o que pode acontecer. Nós temos aí um crescimento muito grande com relação à colheita e nós somos um país muito bom no agronegócio. Então, não é novidade que o Brasil será o grande protagonista na transição energética com os países, optando por fontes renováveis, como etanol, por exemplo, em detrimento dos combustíveis fósseis. Segundo Werner Roger, gestor e CEO do Trigno Capital, o futuro biocombustível parece mais atrelado ao milho do que a cana-de-açúcar. Interessante isso, né? Porque ele explica aqui, ó. Um bom milharal produz de 5 a 10 toneladas de milho por hectare, e a cada tonelada gera em torno de 450 litros de etanol, com quase 50 kg de DDG, uma proteína usada para a alimentação de animais. A cana, por sua vez, produz 70 a 80 litros em 1 hectare. Ou seja, o etanol de milho eu produzo muito mais, além de produzir ração para gados, suínos e aves. Analisa. Então, pessoal, isso aqui vale ouro, viu? Essa informação aqui, só por trazer essa informação aqui, eu quero o seu like. Por quê? Já dá para entender qual é o novo negócio do futuro para o combustível biodegradável, para o combustível bom. Então nós temos aí o milharal, que além de ter uma maior produção do etanol, nós temos também a consequência da economização dele para produzir ração para o gado. Já a cana-de-açúcar não, a cana-de-açúcar vira um bagaço, ainda pode reaproveitar para tentar fazer a biomassa, mas você vê que o milharal, a produção e a plantação e a colheita de milho conseguem em diferentes grandes aqui comparativos ser melhor do que a própria cana-de-açúcar. 450 litros de etanol com quase por hectare, e temos aqui 70 a 80. Isso é muito interessante, informações muito interessantes para vocês pesquisarem aí, futuros fiagros que investam no milho. Olha a jogada aí para vocês pesquisarem, tá bom? Recuperação de pastagens e problemas de carros elétricos. Aí vamos aqui. Uma pastagem degradada tem cerca de 1 boi por hectare, que deposita seus objetos que geram metano.
50 vezes mais poluente que o CO2. Imagine, 33 milhões de cabeças de gado, atualmente temos 8 milhões de hectares de cana-de-açúcar, sendo 4 milhões para etanol e 4 milhões para açúcar. Sendo assim, precisamos apenas dedicar essas regras degradadas para produzir etanol. E o etanol de milho é uma excelente opção. Os ganhos econômicos produzidos, grãos, são muito maiores produzindo gado, avalia. De onde vêm essas baterias de carro elétrico? Elas vêm de metais, que por sua vez vêm de minérios, dos quais não conseguimos eliminar os resíduos. O carro elétrico pode ser a solução para a Noruega, Suécia ou China, sendo que a China produz 60% da sua energia elétrica queimando carvão, usando fósseis para alimentar o carro elétrico. Qual é a lógica disso? Ele questiona. Os Estados Unidos não contam com essa vantagem de usar biomassa para gerar energia. Então eles são obrigados a comprar gás, emitindo carbono para realizar o esmagamento do milho. Nós estamos muito bem na foto. Além do fato de contarmos com 3 safras de milho, enquanto eles contam apenas com uma, finaliza. Então, pessoal, nós temos aí um cenário muito projetivo para o agronegócio, principalmente a parte do milho, cana-de-açúcar e etanol. Então, empresas que estão e investem e trabalham e têm essa área serão empresas do futuro. Eu estou trazendo para vocês 3 empresas que nós temos na bolsa que trabalham com etanol: a Jalles Machado, a São Martinho e a Biodiesel e a Biosev. Temos aí a comparação com as 3, aí a Jalles Machado ganhando de lavada, 14 primeiros lugares, enquanto a São Martinho pega 7 primeiros lugares, empata com a Biosev, mas se destaca quando vai para o segundo lugar, com 15 medalhas de segundo lugar. Nós temos um dividend yield da Jalles Machado de 5,79, temos um PL 3,68, muito bom, PVP ainda descontado, abaixo, bem interessante. Temos um EV/EBITDA muito bom, PV/EBITDA muito bom. E os indicadores de eficiência da Jalles Machado, nós destacamos aí a margem EBITDA e a margem líquida, bastante interessante. E só o líquido recorrente que tem o seu destaque. Mas o ROI, o ROA e o giro de ativos está bem interessante. Nós temos aí essas 3 empresas tendo variações na sua cotação no final de semana. A Jalles Machado e São Martinho caindo mais de 1%. São empresas que vocês precisam estar analisando, deixando aí em off na sua carteira para vocês analisarem, para verem futuros movimentos, tá bom, pessoal? E para finalizar, a última notícia, a Vale. É hora de vender a queridinha do mercado? Veja o que diz analista sobre a fraqueza no setor do minério de ferro, pessoal. O setor de mineração e siderurgia registrou fraqueza nos preços do minério de ferro na China nesta semana, em meio à divulgação dos dados relevantes, além de investimentos imobiliários e o fato de preços das casas caírem novamente. O preço do minério de ferro aí em queda, caindo 0,27% atualmente, e nós vemos aqui, pessoal, do seu topo até atualmente onde está de 110,64. Então, todas as vezes que investimos em empresas de commodities, nós temos que analisar a sua matéria-prima, que no caso da Vale é o minério de ferro. Então, sempre analisem isso antes de estar investindo, opções, escolham direitinho para não estar sofrendo situações negativas por falta de conhecimento, tá bom, pessoal? Peço que vocês divulguem mais vídeos sobre o nosso canal, assistam a playlist, tem muita coisa interessante lá para vocês estarem ganhando dinheiro, tá bom, pessoal? Forte abraço e vamos juntos, rumo à independência financeira.